Olá, como vocês estão? Espero que estejam bem. Meu nome é Kaique dos Santos Teixeira e eu, juntamente com outros discentes do primeiro período do curso de Direito da UFT, nos reunimos para apresentar um juridicast. Você já se perguntou qual a origem dos direitos humanos? Em que doutrina ele se fundamenta? Se é na doutrina positivista ou justnaturalista? Há o questionamento se o fundamento de validade dos direitos humanos pode ser tido como justnaturalista ou como positivista, isto é, se o fundamento de validade dos direitos é a natureza humana ou se é, pelo contrário, um determinado consenso político. Pois bem, nesse trecho do Juridicast, irei contextualizar a criação dos direitos humanos. O século XX foi marcado por duas guerras mundiais e pelo horror absoluto do genocídio concebido como projeto político-industrial da época. Então, diante do contexto caracterizado pela guerra, pelo genocídio e pela desumanidade no pós-Segunda Guerra Mundial, os países vencedores, com o intuito de evitar uma terceira guerra mundial ou um conflito de tal magnitude, criam a Organização das Nações Unidas, que tem como objetivo a manutenção da paz mundial. Após alguns anos de sua criação, se é promulgada a DUDH. O que seria a DUDH? A DUDH, ou Declaração Universal dos Direitos Humanos, é a base de um consenso político. E esses direitos humanos surgidos em decorrência das atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial constituem uma questão de legítimo interesse e preocupação da comunidade internacional. Ou seja, esses direitos eles transcendem e extrapolam o domínio reservado do Estado ou a competência nacional exclusiva. Dessa forma, se impõem parâmetros de ação para as pessoas e para os estados, protegendo direitos e liberdades, bem como possibilitando e legitimando as queixas caso os direitos e liberdades não sejam respeitados. Existem duas bases dos direitos humanos. A base justnaturalista, que é a doutrina que defende a existência de um direito que é inerente à natureza humana, e é um direito natural que deve prevalecer sendo superior entre as normas de direito positivo, pois eles defendem que o direito natural permanece imutável no tempo, enquanto o positivo muda no tempo e espaço, já que uma norma pode ser modificada por um costume ou por efeito de outra lei. E a base positivista. A doutrina positivista defende a ideia do conhecimento científico como a única fonte do conhecimento verdadeiro. Defendem a ideia de que os direitos naturais não têm sentido, porque a ideia de direito pressupõe sua positivação, considerando assim qualquer norma anterior ao aparecimento do direito como algo inconcebível. Então, os direitos humanos eles são inerentes à natureza humana, porém, ao mesmo tempo, são positivados pelos estados pertencentes às Nações Unidas por meio de tratados internacionais. O fundamento real dos direitos humanos é alcançado por meio de um consenso político. Contudo, se busca justificar o alcance universal dos direitos humanos por meio da noção de natureza ou família humana, o que justifica retoricamente a validade dos direitos para além dos Estados-membros das Nações Unidas e ainda para além dos estados que ratificaram cada um dos tratados. Então, a fim de se universalizar as garantias para além dos estados partes de cada documento internacional, se apresenta uma validade universal das garantias de direitos e liberdades fundamentais, calcado na ideia de inerência da dignidade humana. Contudo, os direitos humanos parecem estar configurados como direitos positivados, justificados ideologicamente pela natureza igual de todos os humanos. Olá, meu nome é Tairine e eu vou falar sobre os postulados do justnaturalismo.
O justnaturalismo, ou pode ser chamado também de direito natural, é uma doutrina que busca fundamentar o direito no bom senso, na igualdade, na equidade, na justiça e também no pragmatismo. E segundo Hart, que é um pensador do direito, ele defende que para o justnaturalismo existem algumas características do comportamento humano que podem ser descobertas pela razão. Então, a lei humana ela precisa se adaptar ao comportamento natural para então ser considerada válida. Dessa forma, o direito natural considera poder estabelecer o que é justo de modo universalmente válido, ou seja, para todos. Ao analisar essa teoria, Bobbio, que é um filósofo político, levanta o seguinte questionamento: esta pretensão é fundada? Porque o que é considerado justo ou injusto é variável, ou seja, o que é natural para uns não era considerado natural para outros. Mesmo assim, o justnaturalismo é estruturado a partir da crença em valores universais e naturalmente imutáveis. O justnaturalismo ele pode ser fundamentado em três vertentes. A primeira, ele pode se fundamentar em Deus, o que tem o nome de justnaturalismo teológico, né, onde o homem não deveria apenas obedecer à lei da polis, mas também às leis que eram consideradas divinas e válidas universalmente para o povo. Apresentavam-se como inerente ao homem e era independente de um legislador. Poderia também se fundamentar na razão, onde era chamado de racionalista, em que o direito era considerado natural e de todos. Então, a natureza humana ela passa a ser abordada como a natureza racional e o direito é essencial à natureza humana. Ou pode também se fundamentar na natureza chamado de justnaturalismo naturalista, onde os seres humanos e a natureza obedeciam à mesma lei. Mas essas três grandes concepções de direito natural, no decorrer da história, elas foram duramente criticadas, principalmente em razão da carência de segurança jurídica. E, através disso, um jurista chamado Alfred Ross, ele compara o direito natural como uma prostituta, por estar à disposição de todos. Portanto, quem é contra o justnaturalismo acredita que ele é uma construção de ordem arbitrária e bastante subjetiva. Daí que vai surgir o positivismo jurídico. O positivismo jurídico surgiu no século XIX na Europa, como uma corrente que defendia o direito como lei de único valor e emanada a partir do Estado. Para os positivistas, a lei é um produto do direito que age como um mecanismo de organização social. De acordo com as doutrinas justpositivas, as normas são justas porque são válidas. Norberto Bobbio realizou uma separação analítica do positivismo jurídico. Ele classifica em ideológico, teórico e metodológico conceitual. O positivismo ideológico é caracterizado por posturas que defendem a tese de que o direito positivo possui força obrigatória, devendo ser obedecido e aplicado por todos os magistrados, não importando quais são os escrúpulos morais que estão envolvidos no julgamento. Assim, o direito positivo deve ser aplicado pelo simples fato de ser direito. Essa postura ela se evidencia com a separação total entre o direito e a moral. Santiago Nino sugere que a defesa do positivismo ideológico não possui natureza conceitual. Ele defende que cada juiz deve considerar um único princípio moral e observar atentamente tudo aquilo que o direito em vigor determina. A proposta do positivismo teórico é essencial à análise defendida por Norberto, que defende a apreciação do ordenamento jurídico e da estrutura teórica para sua compreensão, tendo como fonte os preceitos legislativos. Na visão do autor, o direito se confunde com a lei enquanto fonte formal provinda do poder legislativo. A diferença entre o positivismo teórico e o positivismo ideológico, para Bobbio, surge em razão de que o amparo da lei, para aquele que é, diferentemente do ideológico, não seria um comando de cunho moral, mas de ordem meramente teórica, tratando-se de um dever do dedutivismo conceitual. No positivismo metodológico conceitual, o direito não deve ser caracterizado conforme propriedades valorativas, mas sim conforme propriedades descritivas. Kelsen tentou criar uma teoria jurídica para libertar de quaisquer elemento extrajurídico, munido de pureza metodológica. O seu princípio metodológico fundamental é libertar a ciência jurídica de todos os elementos que são estranhos. Hans Kelsen buscou superar as confusões de ordem metodológica e realizar uma diferenciação entre o estudo do direito e o estudo das outras ciências, concedendo objeto e método próprio à ciência jurídica. A teoria de Hart tem duas grandes características: geral, que tem como foco definir qualquer ordenamento jurídico que esteja vigente socialmente, e descritiva, pois tem o objetivo de explicar a estrutura do direito e seu funcionamento, sem levar em consideração a justificativa moral das práticas jurídicas. Para Herbert Hart, a ideia de que certos tipos de comportamentos humanos são opcionais é uma das mais marcantes características do direito, e a forma mais óbvia a ser utilizada na definição do direito é a família geral das normas de comportamento. Dworkin critica a forma do positivismo conceitual. Ele afirma que, mesmo nos casos específicos nos quais os positivistas conceituais
reconheceu a possibilidade de decisão discricionária, tanto por falta de uma regra clara quanto por questões de divergências interpretativas, haveria a indispensabilidade de se observar que as decisões aderem padrões normativos obrigatórios. Esses padrões eles seriam princípios que estariam em controvérsia jurídica e moral. Streck explica que no positivismo metodológico se trata da forma mais sofisticada do positivismo, pois além de encontrar os maiores apoiadores e a repercussão, defende uma tese bastante difícil de ser contestada, a de que o conceito do direito ele deve resultar de uma descrição, apoiada somente em propriedades práticas e empíricas. O que marca esse positivismo metodológico conceitual é o fato de que o teórico do direito pode afirmar que, em algumas hipóteses específicas, os juízes podem decidir casos que não estejam previamente previstos de maneira única pelo ordenamento jurídico vigente, sem que haja contradição. Em alguns casos, pode-se afirmar que o juiz poderia, inclusive, abster-se de aplicar uma lei simplesmente porque a considera moralmente injusta, sem que isso represente uma contradição da teoria. Esse seria o aspecto crucial, pois algumas decisões resultantes da aplicação do positivismo metodológico podem evidenciar a liberdade do magistrado decidir ocorrência por meio de critérios não jurídicos. Quando começamos a discutir direitos humanos, é necessário salientar que sua origem remete aos textos sobre dignidade e direitos estipulados a exemplo nos escritos de Confúcio, na filosofia budista, no Antigo Testamento cristão e até mesmo na filosofia greco-romana. Mas que esse conceito de dignidade ele só passa a ser consolidado a partir das codificações europeias, principalmente o Bill of Rights inglês de 1689. Já os textos jurídicos dos séculos XVIII e XIX apresentam os direitos do homem como aqueles ligados à natureza da pessoa humana. Tais direitos se tornam difíceis de serem conceituados a partir do momento que relacionam a razão e a emoção. É aí que a doutrina de Leigh Hunt surge, em que afirma que é possível que tenhamos muita certeza de que um direito humano está em questão quando nos sentimos profundamente horrorizados pela sua violação. Ou seja, a reivindicação ela se autoevidencia num apelo de cunho emocional. Isso fica ainda mais claro com os romances de época, como o Contrato Social por Rousseau, que apresenta a ideia de que todas as pessoas são fundamentalmente semelhantes por causa de seus sentimentos íntimos. O que concluímos é que o fundamento por trás dos direitos humanos sempre entrou em questão. É a partir disso, por exemplo, que na era dos direitos, Bobbio vai afirmar que os direitos humanos eles nascem como direitos universais, desenvolvem-se como direitos positivos particulares, para só então se tornarem direitos positivos universais. E que é com o passar do tempo, por exemplo, que também surge o conceito de direito internacional, ou seja, a ideia de que o indivíduo também pode ser sujeito de um direito universal. E principalmente pós-era Hitler, um momento em que houve uma imensa destruição e exclusão da pessoa humana e a ideia de que havia um direito condicionado, ou seja, a titularidade de direitos, a condição de sujeito de direitos era exclusiva do pertencimento a uma determinada raça, que era a raça ariana. Daí surge a necessidade de reconstrução dos direitos humanos e que aproximasse o direito da moral. Ou seja, o maior direito passa a ser a terminologia adotada por Hannah Arendt, o direito a ser sujeito de direitos. Dessa forma, os direitos humanos pressupõem a delimitação da chamada soberania estatal e a própria relativização da soberania, a partir do momento que reconhece a existência de um direito internacional e que viabiliza que fenômenos como o Holocausto não aconteçam novamente. É importante notificar que a luta pelos direitos humanos não se encerra nesse momento. Como o próprio Hannah Arendt afirma nas origens do totalitarismo, os direitos humanos não são dado, mas um construído, uma invenção humana, que está sempre em constante processo de construção e reconstrução. E agora é preciso destacar que, para o justnaturalismo, uma norma somente é considerada válida na hipótese de ser valorosa, ou seja, a partir do momento que ela é intitulada justa, e que com isso há o questionamento acerca da essência do que se entende por justiça. Tanto na matriz teológica quanto no justnaturalismo racionalista, o que fica é que o direito nesse contexto é inerente ao ser humano e, portanto, universal. O ser humano ele é detentor de direitos humanos e sujeito de direito não pelo território onde ele se encontra, muito menos pela cidadania que ele ostenta, mas principalmente pela sua condição humana, ou seja, pela sua essência. O artigo questiona a validade dos direitos humanos, questionando-se se ele pode ser entendido como justnaturalista ou como positivista, ou seja, se o fundamento de validade dos direitos e a natureza humana ou se é um determinado consenso político
tornando-se imprescindível que, além dessas características, sejam acrescentadas práticas de generalização e de especificação, modo no qual o humano é visto em sua situação concreta, fatídica e real.